Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quem veio ontem à noite, né? Já está com o espírito ativado, porque foi uma palavra poderosa da nossa pastora Débora. Glória a Deus. E a gente vai tentar seguir aqui essa mesma linha de edificação, para que você possa ter de fato aí um seminário onde você consegue absorver todas as coisas que provém do Espírito para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Estou tentando achar aqui a programação, mas eu acho que o pastor vai deixar ali meu tempo, porque não consegui achar aqui ainda. Mas, para os irmãos me ajudarem, para depois eles me cobrar, é 9h45 agora, hein? 9h45. Depois ele fala que eu fico roubando tempo aí. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu não sei como é que foi a semana dos irmãos aí, né? Mas essa semana foi bem puxada, né? E eu creio que foi espiritualmente, né? Porque esse seminário de corte, irmão, ele é uma luta para fazer isso aqui, vocês não têm noção. É uma luta e é espiritual demais. Espiritual demais, porque isso leva a você ser alinhado com o coração de Deus. Então é uma luta espiritual, não só do inimigo, mas com a sua carne mesmo, você consigo mesmo. O inimigo também tentando travar a sua mente, travar o seu coração. Então, para mim não foi uma semana fácil, mas foi uma semana também de muita alegria. Porque para mim é um privilégio estar aqui falando sobre esse tema, sobre estar nesse seminário falando sobre corte. Então, para mim, irmãos, de fato eu não... por mais que não foi uma semana fácil, logo na segunda-feira, só para compartilhar com os irmãos, quando eu comecei a trabalhar, 8 horas da manhã, travei meu dedo numa serra lá. Sabe quando você fica perdido, não sabe para onde vai, e vontade de chorar e não pode chorar porque é na frente de todo mundo? Travou o dedo lá e saí correndo pro lado, não fazia nem sentido eu correr pro lado, eu voltei, fui pro outro, aí o que aconteceu? Eu falei, dedo ali, bateu ali. Fui lá pra trás colocar o dedo na água, lá com vontade de chorar danado. Aí o patrão chegou e perguntou o que aconteceu. Eu falei, vacilo lá, pô, só pegou a pontinha. Quase arrancou o dedo fora. E já começou, eu falei, meu Deus do céu. Eu fui orando, né? Segunda-feira, tal semana vai ser abençoada. Final de semana tem um seminário. Mas faz parte, amém? Glória a Deus. Queria ler com os irmãos aqui em Romanos capítulo 12. Aleluia. Romanos capítulo 12. Eu vou ler aqui na Bíblia do meu celular, porque essa daqui do King James é fogo. Romanos capítulo 12. Versículo 1 e 2. Diga assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, e que apresentei ao vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que se experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Irmãos, esse versículo é muito claro, né? Mas eu tenho uma visão dele, né, de que a gente precisa estar se renovando a nossa mente todo dia, através da revelação do Espírito, né? Para que você comece a entender como é que funcionam as coisas no reino de Deus. E como é que você foi atraído até aqui, né? Eu comecei a ter entendimento desse versículo quando eu comecei a entrar na igreja, né? Para quem não sabe, eu entrei namorando, né?
com a minha esposa, Tamires. E não foi fácil, irmão. Mas também não foi tão difícil assim. Porque eu não sabia qual era o método de relacionamento. Para mim, o método de relacionamento era namorar. E quando eu entrei na igreja, me apresentaram à corte. E até hoje eu rotulo esse nome corte, pelo menos para minha vida, como a graça para se relacionar. Foi graça de Deus. Nossa, porque eu não sabia, eu tinha um método da minha mente, que era, o namoro era assim, que se fazia assim. E quando eu entrei na igreja, a pessoa falou, também tem esse método aqui, ó, tem esse sistema aqui que funciona assim, assim, assim e tal. No momento você, né? Pra quê? Mas aí o que aconteceu, irmãos? A gente começou a se aprofundar na igreja. Começou a membrar, né? Aí foi na cela, aí vinha nos cultos, aí foi no encontro. Irmão, aí já era. Aí não tem. Eu já senti um amor pela Tamires, mas me apaixonei por uma outra pessoa. Nós nos apaixonamos por uma outra pessoa. Foi o Espírito Santo. Aí não deu. Aí não dava. Não dava, e a gente falava assim, não dá mais. Não dá mais para namorar, não dá mais para ficar... Não existe só nós dois agora, existe uma terceira pessoa, é a pessoa do Espírito Santo. E ele requer um novo caminho. E foi aí que a gente decidiu andar em santidade no caminho da corte. Então assim, irmãos, eu falo que foi graça, porque era um favor não merecido, né? E tudo que aconteceu na minha vida, depois que eu entrei na igreja, foi graça e favor não merecido sobre a minha vida. Muitas coisas eu não entendia, ninguém entendia, era a graça de Deus. E assim começou a nossa história, né? Na questão da corte. Através da gente ter essa revelação de que a corte era a graça de Deus para a gente se relacionar. Foi esse entendimento. Foi a partir daí que a gente começou a querer entender um pouco mais sobre a corte. Sobre entender que o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, ela se tornou cada dia mais fundamental na nossa vida, né? A gente se sentia incomodado, mas não, irmãos, a gente estava até conversando e foi muito bom, porque faz 10 anos já, a gente vai fazer 10 anos de casados ano que vem. E foi muito bom porque tinha coisas que a gente nem lembrava mais, a gente começou a conversar, e a gente, caraca, como a graça de Deus, sabe, veio sobre as nossas vidas, a gente começou a lembrar de algumas coisas. E ali a gente conversando, a gente, sabe, viajamos ali e tal. E assim, irmãos, até a paixão, assim, pelo Espírito Santo, a renúncia, sabe, ela começou a arder novamente no coração, a partir das nossas conversas. E a gente chegou à conclusão de que a gente não foi convencido por líderes. Não foi convencido, a minha líder ela não me convenceu. Ela não colocou sobre mim, não, nem o discipulador, nem o pastor, não. Foi a necessidade, a fome da presença do Espírito Santo. Foi por querer andar em santidade que a gente decidiu pela corte. Então assim, a gente, obviamente que a gente quer, sabe, influenciar você, andar no caminho de santidade, mas a gente sabe que quem só convence é o Espírito. A gente não quer impor no seu coração esse sistema ou esse caminho de santidade. Porque quem convence foi o Espírito Santo. Pelo menos assim, foi comigo, eu creio que foram com todos assim. O Espírito Santo convenceu. Ele sondou nossos corações. E a gente ficou até conversando, a gente ficou parado assim, falou, é verdade, né? Porque aí, os momentos que a gente tinha junto, a gente ficava, mano, chorava, não quero, o Espírito Santo ia pra corte, se tinha acusado, ia pra cela se tinha acusado, sabe? O inimigo acusando a sua mente, você mesmo se acusando. E qual que era a saída, irmãos? Era andar em santidade. Não tinha outro caminho. Não existe outro caminho, né?
E é sobre isso que eu vou falar um pouco, vai ser sobre esse caminho, até a adoração veio, né, muito acalhado, os caminhos do Senhor são retos, são santos, né? Eu queria ler também em Hebreus capítulo 10, versículo 10, diz assim: por cuja vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Irmão, você conhece o princípio das primícias, né? E aqui fala que o corpo de Jesus Cristo foi dado como oferta. E você sabe que a partir do momento que você, né, oferta ali o primeiro, dá o dízimo, as demais coisas são santificadas, são consagradas. Foi a partir da oferta do corpo de Cristo que você se tornou santificado. Aleluia. Foi através disso. Ele se ofereceu como o primeiro filho para que os outros filhos fossem também santificados. E não é através daquilo que você faz, sabe? É através da oferta, através do sangue. Foi justificado. E aí, eu lembro que a gente se ficava muito acusado e tal, porque a gente tinha chegado na igreja namorando. E havia muita acusação do inimigo na nossa mente. A gente nem se achava digno de fazer a corte, porque não era o padrão, né? A gente achava que não ia dar certo, porque o padrão era o quê? É como a gente tem entendimento hoje. Você ora, você começa a gostar, e você ora, vai falar com o líder, aí o líder, né, alinha, fala com o pastor, vai dar uma sondada, ver se as pessoas estão orando por você também, e assim segue. Mas a gente estava namorando, e a gente não achava que aquilo era para nós, né? O inimigo acusava, mas aí depois vinha a palavra da graça, e a gente entendia que era a graça de Deus sobre as nossas vidas. E no versículo 17 diz assim: e de seus pecados e iniquidade não me lembrarei. Isso era rema. Quando a gente começou a entender e se envolver e ouvir, estar no seminário e ouvir que Deus tinha apagado, né, esquecido da memória os nossos pecados, aquilo começou a trazer paz sobre as nossas vidas, para que a gente começasse a fluir. Então, assim, irmão, não interessa qual foi o seu caminho até hoje. Não interessa de onde você veio, não interessa de onde você trilhou. O Senhor Jesus Cristo te santificou e os seus pecados foram apagados, esquecidos. A Bíblia fala que o Senhor não se lembra mais. Não deixa mais o inimigo te acusar. E tem um versículo que a Tamires gostava muito, que falava de Jó, que antes conhecia só de ouvir, né? Mas agora nos conhecemos por te ver, por ter contato, sabe? Isso se tornou rema, irmão. Então, assim, não sei qual é a sua dificuldade em aceitar a coach, ou viver a coach, ou acusação, mas a palavra do Senhor é rema sobre a sua vida. Leia a palavra, encontre nela refúgio, encontre nela revelação, para que você comece a andar no caminho sem acusação. Aleluia! E essa foi a nossa motivação, irmão. Que a sua motivação venha a ser a santidade. Que a sua motivação em viver o corte, vou fazer corte para casar. Vou fazer corte porque o meu líder está falando. Vou fazer corte porque, já estou ficando velho e eu não faço corte, todo mundo faz corte. Vou fazer corte por desespero. Vou fazer corte porque eu me sinto carente, que nem a Débora falou ontem. Não é isso, cara. A revelação de você fazer a corte é porque é um caminho de santidade. Porque você quer ter comunhão, quer se relacionar com uma pessoa, mas também quer continuar se relacionando com o Espírito Santo. É isso, é um caminho seguro. Não há segurança no homem em si próprio. O meu ex-explorador falava muito isso para mim. Eu não confio em mim mesmo. Não confio em mim mesmo. Porque eu não ando sozinho com uma menina só? Porque eu não confio em mim mesmo. E é isso, irmãos. Não confio em você. Não confia. Esquece. Não vai dar certo. Confia no poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas em você não. Né? Não tenta a sua carne, não tenta a sua sabedoria, a sua força. A Bíblia fala que é pra gente fugir, né? Não ficar ali, eu sou forte, eu consigo. Mentira. Esquece. Você não é crente o suficiente para isso.
só o Espírito Santo na sua vida. Amém? E precisamos agir com cautela. Amém? Então, ande sempre com 2 ou mais pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu queria ler 1 Coríntios, capítulo 6. Diz assim, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei levado sob o poder de nenhuma. Toda vez que a gente lê esse versículo, a gente só lê a parte A do versículo, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Mas tem a parte B que fala, todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei levado sobre o poder de nenhuma. Então você acha que, eu sou livre, eu posso fazer qualquer coisa, todas não me convêm, mas essa daqui acho que me convém. Mas a parte B fala, eu não serei levado pelo poder. Não serei levado pelo convencimento de fazer aquilo que não me convém. Irmãos, é renovação, que nem eu li no começo, em Romanos 12, é renovação da sua mente. Você é uma nova criatura. A partir de hoje, você tem que começar a pensar diferente. Você é uma nova criatura, tem princípios diferentes, condutas diferentes. Você precisa agir diferente. No versículo 13 diz assim, os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto um como o outro. Ora, o corpo não é para a fornicação, mas é para o Senhor, e o seu corpo é para o Senhor. E o Senhor para o seu corpo. É pesado isso? O Senhor é para o seu corpo, e o seu corpo é para o Senhor. O seu corpo não é para o seu desfrute. Não é para aquilo que você quer e deseja fazer com o seu corpo. O seu corpo é para o Senhor. Ele morreu por você, hoje você vive por Ele. Não sou mais eu que vive em mim, mas Cristo. Então você não tem autonomia total, irmão. Se você quer fazer o que você quer com o seu corpo, não dá para andar com ele. Lá fora, no mundo, longe da proteção e da guarda de Cristo, você faz o que você quer com o seu corpo. No final você vai prestar conta do que você fez com o seu corpo? Você vai. Mas caminhar com ele não dá para você fazer o que você quer. O seu corpo é do Senhor, tanto como o Senhor é para o seu corpo. Versículo 14 diz assim, e Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitou pelo seu próprio poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? O negócio começa a ficar mais pesado ainda, hein? Tomaria eu, então, os membros de Cristo e deles faria membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que aqueles que se ajuntam com uma prostituta têm um só corpo? Porque os dois, diz, eles serão uma só carne. Não preciso traduzir para vocês aqui, né, que está querendo dizer. Se você se deitar com uma outra pessoa, a Bíblia fala que tomai uma esposa para si, né? E você vai se deitar com ela e você vai se tornar uma só pessoa com ela. Entende, irmãos? A sua identidade, qual é a sua identidade? Você é santo, faz parte de um corpo de Cristo e você faz parte do corpo sendo membro. Sendo membro de Cristo, você não pode fazer qualquer coisa com o corpo de Cristo, irmão. Você não pode se deitar com uma outra pessoa se não for como sua esposa, como seu cônjuge, em pecado. Mas o que se ajunta com o Senhor é um só espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete está fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Não é mais de você mesmo, filho. Hoje você tem um dono, você foi comprado com alto preço, com preço de sangue. Você tem um dono. Você é um escravo da orelha furada. Quando o inimigo vem para cima de você, você fala, eu tenho um dono, não vem não, hein?
Mas é quando para fazer alguma coisa, aí você acha que você tá livre, né? Não, filho. Você tem um dono nos momentos bons e nos momentos ruins, você tem um dono. Você tem um dono quando você quer pecar, quando a carne está tremendo para pecar, e quando você está fluindo no Espírito, você tem um dono do mesmo jeito. Aleluia. Porque fostes comprado com alto preço. Portanto, glorificai a Deus o vosso corpo e o vosso espírito, ao quais são de Deus. Aleluia. O Senhor te chamou, irmão, para você andar em santidade, para você glorificar não só o seu corpo, mas você glorificando o seu corpo, você vai glorificar o nome dele junto. Entende que quando você anda em santidade, você está glorificando o nome de Deus. Você está glorificando o nome daquele que te salvou, que te remiu. Ah, você namora? Você beija na boca? Não. Ei, beija na boca. Sou santo, separado, Senhor Jesus Cristo. Eu tenho sangue de Cristo jogado sobre a minha vida. Eu valo mais do que 5 minutinhos de um beijo aí, cheio de bactérias aí, que você nem escova a boca. Mano, é muita bactéria que rola no beijo, você não tem ideia. É muita bactéria. Bom, a Bíblia fala que você foi cheio de espírito de ousadia, não de medo. Se posicione. Se posicione diante do pecado, se posicione diante dos seus amigos, se posicione diante dessa mídia podre que tenta te convencer, que tenta te influenciar. Foi ousadia que o Espírito Santo te deu. Se posicione em nome de Jesus. Amém? Eu queria me aprofundar mais sobre a questão da revelação de quem somos, porque foi assim que a gente conseguiu permanecer na questão da revelação da corte, porque não é fácil. Por isso que a Bíblia fala assim para você guardar o seu coração. De tudo que você tem, guarde o seu coração. Porque a partir do momento que você entrega o seu coração, filho, o resto é fácil. Entregou o coração, beijinho na boca, é fácil. As outras demais coisas é fácil. Porque você já entregou o coração. Tem alguma coisa mais preciosa do que o coração? Não tem. A Bíblia fala. Jesus fala. Então guarde o seu coração. E como o meu coração... Amor, agora é romântico. Como o meu coração já estava entregue a Tamires... e o dela também já estava entregue a mim... era mais difícil. Por causa disso. Então guarda o seu coração, filho. Mas a revelação de quem nós éramos a partir do momento que nós encontramos a Cristo, nos fez nos posicionar diferente. Mesmo que o meu coração estava entregue ao dela e o dela estava entregue a mim, aí eu volto a falar. Nosso relacionamento não era mais a 2. Começou a ser a 3. Tinha a pessoa do Espírito Santo. Aí nós começamos a entregar o coração para Ele também. Aí já não era só nós dois, aí a partir daquele momento, Ele já tinha o meu coração. Aí já ficou 60-40, né? O Espírito Santo já começou a... 60 começou a expulsar, tá mesmo? Vai pra lá. E é isso, irmãos. De verdade, ela não tem todo o meu coração. E ela sabe disso. Como eu sei que eu não tenho todo o coração dela? Que é a maior parte do Espírito Santo. Que é a maior parte de Cristo. Que seja assim, irmão. Que seja assim um princípio que te leve a fazer uma corte. Seja viver em santidade. Mudança de princípios. A gente começou a mudar os princípios. Os princípios já não eram mais os mesmos. A caminhada já não era mais os mesmos. Os porquês já não eram mais os mesmos.
Quando a gente começou a falar pra nossa família que a gente tava indo pra igreja, que tava fazendo corte, história longa. Foram zoaram, meus filmes zoaram, e um monte de coisa. Mas a gente resistiu. Resistiu porque nós sabíamos quem éramos a partir de agora. Israel me quebra. Aleluia. A corte, irmão, foi um... Eu comecei a estudar mais, né? E tava lembrando, né? Que a corte era um método, né? Dos nossos bisavós, né? A forma de cortejar e tal. E a corte vem... O nome da corte vem através disso, né? Do cortejo, né? E você mandar... Tava vendo que tinha uma carta lá, o cara começou a ler a carta e explicou, né? E fazia um verso e tal. Se você gosta de mim, você aceita o meu cortejamento, coloca um sim aí no canto e devolve essa carta pra mim. E falando um monte de coisa. Você que vai pedir a próxima em corte, faz um negocinho, uma cartinha mais, né? Faz um negocinho mais. Pô, porque o cara falou, você é o rio, não sei o que lá, e foi longe. Cara, então assim, os caras não eram crentes, mas... eles tinham um princípio. E o que começamos a entender, irmãos? Que a degradação da corte, ela é espiritual. Por quê? Você vai fazer corte pra quê? Pra casar. O que o inimigo faz com tudo aquilo que é da vontade de Deus, que é princípio de Deus? O casamento é princípio de Deus. O inimigo tenta toda hora destruir uma imagem daquilo que Deus vê como perfeição, porque Cristo ele vai voltar para casar com a sua igreja. Então o casamento é princípio de Deus. O que ele começou a fazer? Vou começar lá na corte, no cortejamento, o modo das pessoas se relacionar. É algo espiritual. Então, não vai ter mais cortejamento não. Agora, vamos funilar as coisas, vamos pro namoro. Aí depois do namoro, irmãos, eu decidi, comecei a fazer essa palavra, falei, não vou ficar falando mal do namoro, não, porque não foi por causa do namoro, não foi os malefícios do namoro que me trouxe à corte, foi os benefícios da corte que me trouxe. Então assim, eu posso ficar citando o pau no namoro aqui, mas não foi isso que me trouxe. Foram os benefícios de viver uma vida em santidade que me levou a fazer corte. Mas voltando a falar mal do namoro. Aí agora o inimigo, não é mais corte não, agora é namoro. Né? Vamos liberar algumas coisas, a mãe não vai estar mais no meio, o pai já não vai estar mais sentado no sofá com uma espingarda, né? Dividindo as coisas. O namoro agora pode ser vou liberar 15 minutos no portão pra você ficar lá, né? Aí 15 minutos, já vou, mãe, meia hora, mais 30 minutos. Aí o pai vai liberando as rédeas e tal. Aí você já dorme na casa do namorado, da namorada. Aí já não é mais namoro, né? Aí agora é só ficar. Aí depois do ficar... Porque na minha época era ficar. Aí depois do ficar, agora é um namoro aberto. Aí agora é um casamento aberto. E o princípio do casamento vai para onde, irmão? É casamento com data de vencimento. Pô, aqui, filho. Tá. Você vê que a astúcia do inimigo e tentar, sabe, trazer uma degradação sobre o casamento. Você não precisa casar para fazer sexo. Você não precisa casar para beijar na boca. Você não precisa casar para ter uma pessoa. Não. Vamos só se juntar aqui e tal. Quando não der certo, nós separa. Viu? Aí tinha muito essa pergunta, né? Pelo menos na minha época. Vocês são inteligentes, vocês não fazem essas perguntas. Mas na minha época tinha uma pergunta assim: como é que eu vou saber se é bom se eu não experimentar? Você já experimentou cocô para saber se é bom? Já comeu barata para saber se é bom ser barata? Não, velho.
Tem coisa que você não precisa experimentar para saber se é bom ou se é ruim. Acredite na sua liderança. A Bíblia fala que toda autoridade é designada por Deus. Ai, aleluia. Não pensei, né? Não pensei pra falar. Tá gravando não, né? Aí você me quebra, corta esse negócio aí. Aleluia. Então, assim, é uma degradação do casamento, irmãos. Não se iluda. Não acha que o mundo tá te oferecendo uma opção melhor do que Deus tem para sua vida, porque não tem. É espiritual. É só para você no final não alcançar aquilo que Deus tem para sua vida, que é um casamento feliz, cheio da presença de Deus, estruturado, que edifica as pessoas que estão em sua volta, que manifesta o reino de Deus. Não se iluda. Aleluia. Essa água está limpa. Que essa equipe de serva aí do Bruno não é muito confiável, não. Irmãos, o que aconteceu no nosso namoro? Cara, namoro não tem essa, né? Você não quer ficar... Eu não queria ficar fazendo DR com a Tamiris. Não, eu queria ficar... Corta aí. Ficar se amassando. Não queria nada não, filho. Então, assim, eu comecei a conhecer a Tamiris de verdade quando a gente começou a fazer corte. Porque qualquer briguinha, eu falo, não, tá certo, vamos beijar na boca. Na corte, não. Na corte, o pau quebrava. Não, esse aqui lá, não, que você é louco? Não. Vamos lá conversar com a nossa líder, então, pra ver se não é assim. E o pau quebrava, filho. Aí ela começou a desvendar o coração dela, eu comecei a desvendar o meu coração pra ela, a gente começou a se conhecer. Aí a gente talvez nem queria mais, né? A gente foi orar. Porque cada vez que você vai se aproximando mais perto da luz, as coisas vão começando a se esclarecer, filho. As manchinhas das coisas vão começando a aparecer. Então, assim, eu comecei a conhecer ela, comecei a conhecer o coração dela. Comecei a me importar com ela diferente. Comecei qual é o propósito dela. Irmão, você que está pensando em fazer corte aí só porque o menino é bonitinho e tal, e a menina é bonitinha, e você não sabe o propósito da vida dela, ou dele, não é assim. Não é assim. Tem muitos exemplos aí de pessoas que casaram porque era bonitinho, porque era fofinho, e hoje não estão mais dentro do seu propósito. Porque não tem como você andar sozinho no casamento. E eu comecei a conhecer ela, conhecer o propósito, né? E uma coisa que é essencial, irmãos, é crescer em Deus. Não tem como você fazer uma corte onde o Espírito Santo está e você não cresce em Deus. Ela começou a liderar nos kids. Eu comecei a virar um rato de igreja, não saía da igreja. A fome por Deus. Casou, dá atenção para sua esposa, né? E eu ia... Aqui a gente não fazia vigília ainda. A gente ia pra deixar a Tamiris em casa, coitado. Ia pra vigília lá em São Paulo, lá sexta-feira, ficava doidinho. Amor, tô indo pra vigília. Mas você vai ir? Não, não vou, então tô indo. Chegava outro dia, 6 horas da manhã.
cara achava, esse cara tá vindo da balada, né? Deixou a esposa sozinha aí, eu com a Bíblia na mão, me achando crentão, tá ligado? Sendo que tinha uma esposa pra me cuidar, né? Demorou um pouco me convencer, né? Porque você tava vindo uma batida assim, sabe? De até o Espírito Santo e o pastor usar a vida dele pra me direcionar, né? Então, a gente começou a fluir em Deus, crescer em Deus, e líder de treinamento. Então, assim, irmãos, é nítido você ver nas cortes que o Espírito Santo está fluindo, o crescimento das pessoas. É nítido. As coisas fluindo, célula multiplicando, ela crescendo em Deus, amadurecendo. Então, a corte tem esses benefícios, irmãos. A corte, ela vai te trazer... Cara, eu falo pra Tamires que no começo do casamento, eu falava pra ela que se não fosse, se a gente não estivesse no caminho de Cristo, não tivesse feito uma corte, botado alicerces, princípios dentro do nosso casamento, plantado coisas que estaria frutificando no casamento, a gente não estaria mais junto. Não estaria mais junto, irmãos. Por isso que muitas pessoas se separam porque são egoístas. Porque acham que não amo mais, eu não amo mais, essa pessoa é insuportável. É um choque de cultura muito grande. E se você não tiver o Espírito Santo para fazer, sabe, interceder um pelo outro, se você não tiver o Espírito Santo para quando você brigar com a sua esposa, ou até você brigar na corte mesmo, ou brigar quando estiver noivando, briga mesmo. Vocês estão em corte aí noivando, briga mesmo, fecha o pau mesmo. Você precisa se acertar, para quando chegar no casamento, vocês estão convictos daquilo que vocês estão fazendo. Agora que é a hora de plantar, é a hora que é a hora de, sabe, de fortalecer os alicerces. Então, irmãos, no namoro, se eu casasse com a Tamires, que já fazia 5 anos que ele estava namorando, eu ia casar. 5 anos enrolando, pastor. Casasse com a Tamires do jeito que eu estava, um meninão, trabalhava. Você acha que às vezes você trabalha, você é homem? Não, velho. Tá cheio de pedaço de fralda ainda espalhado em você ainda. Cheio de marca daqueles marcos de durex ainda espalhado. Nem toma banho direito. Então assim, velho, a corte é onde você é curado, transformado, você cresce em Deus. Mano, tem muita... Minha esposa era, hoje ela não é mais. Cheia de feridas, que no processo da corte foram curados. Cara, então assim, se eu tivesse, sendo sincero, se eu tivesse continuado só namorando com ela, a gente não tinha passado por esse processo. E a porcentagem de a gente não estar junto hoje era muito grande. Então foi a corte que trouxe um alicerce para o meu casamento. Foi a corte que em muitas áreas me levou de um menino ao homem, de um amadurecimento. Vocês não têm ideia do amadurecimento que eu tive de um processo da corte, para trazer uma segurança, para ela se tornar uma esposa, uma mãe, uma mulher. Então assim, irmãos, os benefícios da corte é o tempo de qualidade que você vai ter para se preparar, para você crescer em Deus, para você conhecer a pessoa que você está casando, para saber se é isso mesmo. Tem muitos benefícios. Se eu ficar aqui pontuando, nomeando, eu vou ser falho, porque eu não vou conseguir trazer todos, porque cada casal de corte, ele vai ter um específico, vai ter uma área específica para qualificar, para pontuar. Mas os meus irmãos foram esses. Eu fui transformado, fui curado, formou alicerce sobre a minha vida, não só espiritual, como sentimental. E Matheus, seu celular tá com problema aí. Então é o momento de você plantar, de ter convicções, de crescer em Deus. Amém? Quero ler em Mateus, capítulo 5, versículo 29. Diz assim: vou encerrar
um versículo assim bem leve, mas é muito edificante, sabe? É um versículo diz assim: se o teu olho direito ofender, arranca. É leve. É só para terminar mesmo, não vou ficar. E lança para longe de ti, pois é melhor perderes o teu olho dos teus, melhor perder um membro dos teus, oxi. Pois é melhor perderes um dos teus membros do que seja o teu corpo lançado no inferno. É só para acabar, não vou ficar esticando agora. Cara, se te faz pecar, corte. Né? Diziam que não tem corte na Bíblia, mas tem corte. Corte. Entenda como quiser, né? Então, assim, cara, não é um caminho de santidade que você quer trilhar? É um caminho para um sucesso em Cristo Jesus? É um caminho que você quer trilhar trazer alicerces para o seu casamento, vida de Deus? Você quer cumprir um propósito com o seu casamento? Você quer manifestar o reino de Deus com o seu casamento? Procura um caminho de retidão a Deus, de santidade. E o que essa igreja tem a oferecer, a gente nomeia como corte. Você pode ter um preconceito com o nome, não sei o que foi que te contaram, mas eu te convido, de verdade, a experimentar. Eu sou prova da vida de que deu certo. Aleluia. Então é sobre isso, irmãos. É sobre um caminho de santidade. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Deus tem um caminho, Deus tem um propósito. Provérbios 14. Não sei se eu vou conseguir achar aqui rápido. Mas fala que o homem, ele parece ter caminhos que são bons, mas levam à perdição. Às vezes até o namoro parece que é um caminho bom, né? Mas até parece que é. Mas o que eu tenho para te falar é que o caminho bom é o caminho de Deus. A Bíblia fala que sem santidade é impossível você ver a Deus. Então o caminho é esse, irmãos. O caminho é de santidade. O caminho é de santidade. Silas, dá para ver uma santidade namorando? Eu acho que essa é a pergunta de todos. Desculpa, só se você for o homem gelo. Porque não dá. Não, você beija. É uma conexão, milhões de conexões no seu corpo, né? Que mexe com o seu cérebro, com o seu organismo, seu sistema nervoso. É impossível, velho. Impossível. Ah, mas dá sim, Silas. Eu conheço um casal que eles namoram em santidade e eles nunca transaram. É, beijo técnico, nunca transaram. Ema, que eles nunca transaram. A Bíblia não fala que é quando você faz o ato. Jesus falou assim que se você pensar, você pecou. Então não é com o ato sexual. É o pensar, filho. E não tem como você beijar na boca e você não sentir nada. É o que dizem, falavam na nossa época, né? É o ferro, né? Ligou em cima e esquenta embaixo. Vocês não conhecem, vocês vão ficar escandalizados com essas coisas, né, pastor? Ah, meu Deus do céu. Então vou até parar por aqui. Se eu soltar as pérolas daquela época, vocês vão me cancelar no YouTube. Então, irmãos, eu vou encerrar por aqui, né? Mas não existe um outro caminho que vai te levar a você cumprir a vontade de Deus e manifestar o reino dele. Porque a vontade de Deus para a sua vida é que você case sim, que você tenha uma família sim. É propósito de Deus para a sua vida, para que você manifeste o reino de Deus em todas as áreas da sua vida.
Quando você é solteiro, quando você fazer cônjuge, quando você casar. Tudo que Jesus fazia era para manifestar o reino. Todas as coisas, se você ler a Bíblia, todas as curas, todos os milagres, tudo que Jesus fazia, não era para as pessoas só satisfazerem no tempo de hoje. Era para manifestar o reino. O seu casamento não é só para você se desfrutar aqui na terra, é para você manifestar o reino de Deus. E você ter fruto, ter um galardão pelo seu casamento. Jesus, quando ele ressuscitou Lázaro não morreu de novo? Ele ressuscitou só para que Lázaro desfrutasse aqui? Lázaro não morreu novamente? Irmão, você foi chamado para manifestar o reino, não só para desfrutar das coisas dessa terra. Acho que a renovação da nossa mente tem que ser virada aí. Deus tem o melhor para você sim. Mas não se prende a desfrutar disso só aqui na terra. Tudo que Deus tem para você é para manifestar o reino. É para a eternidade. Amém?